Jesus, ouve a nossa oração. Vive em nosso coração e transforma a gente por completo. Não deixa a gente fugir do Senhor. Nunca, nunca. Não há como esconder, me exponho em sua presença. Não há como fugir, seus olhos me encontram aonde for, e ser completo é estar bem perto. Quem quer estar perto dele, canta comigo e diz: entender sua vontade, encontrar sua verdade, não viver mais eu, pois ele vive em mim, ele vive em mim. Ele quer escrever uma nova história. Móveis e tudo para casa com preços incríveis é na Madeira Madeira. Tem guarda-roupa. Aí, muito obrigada, Lu, minha amada, nossa psicóloga do nosso coração, nossa parceira. Por favor, dá boas-vindas para nossa amada irmã Margarete. Faz as vezes, por favor. Obrigada, Li. Gente, só um minutinho aí, porque eu tô com 2 dispositivos e para gerenciar é um pouco complicado, mas deu tudo certo. Não reparem também que eu tô no cantinho da bagunça. O escritório aqui é o lugar mais bagunçado, tá chovendo, tá dando para ver os relâmpagos ali. Mas vamos lá. Uma ótima noite, sejam todos bem-vindos. De forma especial, eu gostaria de agradecer a presença do irmão Massal, que infelizmente não está muito bem de saúde ainda, mas há de ficar em nome de Jesus. Mas agradecer porque ainda assim ele está aqui se fazendo presente. Fica à vontade, viu, irmão, para descansar. Eu sei que não tá tudo certo, não está conseguindo nem falar, mas fica tranquilo que a gente vai estar aqui e vai estar orando por ti, viu? Seja muito bem-vinda, irmã Margarete. Nós estávamos todos muito ansiosos. Eu, particularmente, porque sou suspeita de dizer que saúde mental é uma das coisas que eu mais gosto de comentar. E dizer que Deus abençoe, te guie. E te convido todos vocês para fazermos uma oração, para entregar também essa palestra naquele que é dono de toda a sabedoria e de que certamente é o médico dos médicos, o psicólogo dos psicólogos. Oremos então. Pai querido, amado Senhor, que habita nos altos céus, neste momento eu gostaria, Pai, de te entregar a vida da irmã Margarete, que irá, a partir de agora, falar conosco sobre a saúde mental, que é um debate tão interessante. Pai, antigamente não se falava sobre saúde mental, mas graças a Ti o Senhor criou uma profissão tão bonita que especialmente cuida apenas disso. Mas nós sabemos também que o Senhor foi o psicólogo dos psicólogos. O Senhor foi aquele que nos ensinou a paz que excede todo entendimento. Senhor Jesus, neste momento eu gostaria que o Senhor abrisse os nossos corações, o meu e de cada pessoa que está aqui presente, e que o Senhor direcionasse, Pai, tudo aquilo que a irmã Margarete for falar, os nossos corações. Nós sabemos que o Teu Santo Espírito, ele tem a capacidade e o poder de transformar tudo aquilo que a irmã Margarete for falar e traduzir especialmente para cada coração, da forma que nós
precisamos. Então, é isso que eu te peço neste momento, e desde já te convido para que o Senhor faça presente não só dessa palestra, mas da nossa vida. Também te entrego a vida do irmão Massal, de todo mundo que precisa, a gente vai orar posteriormente, mas nesse momento gostaria de entregar a vida dele, aproveitando que ele está aqui, que o Senhor possa, Pai, trazer essa cura o mais rápido possível. Afinal de contas, ele é um pilar super importante e super especial para a gente, e nós gostaríamos de ouvir sua voz novamente, de ver o seu rostinho novamente o quanto antes. Obrigada por tudo, é o que nós pedimos e por fé agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Tá, pode ficar com a palavra, irmã Margarete. Nós somos privilegiados por ter a oportunidade de te ouvir, então fica à vontade. Amém, Boa amém. noite. Que prazer estar aqui mais uma vez com vocês, né? Privilégio todo meu, né, Luana? E principalmente, pensei, gente, falar de saúde mental com psicóloga na plateia é difícil, né? Mas é como eu te falei, né, Luana? Estou aqui, vou fazer o melhor que eu posso, mas com certeza sei que você também poderá contribuir conosco. Fique à vontade, viu? Queridos, como a gente percebe, o que a gente percebe hoje como profissionais da saúde? Porque, assim, Luana é uma profissional da saúde também, né, da saúde mental. E como profissionais de saúde, cada dia mais a gente percebe que a gente precisa criar debates, abrir espaços para que a gente fale da saúde mental. Porque houve um tempo, né, no decorrer dos anos, houve um tempo, algumas décadas atrás, que o que estava no auge eram as doenças hormonais, né, sanguíneas, como diabetes mellitus, doenças cardíacas, né, como infarto, doenças venosas, como AVC, por exemplo. Mas hoje, no desencadear, no desenrolar das evoluções do mundo, no sentido de não evolução, como partindo do pressuposto de que nós nascemos de evolução e que nós evoluímos o tempo inteiro e que o macaco virou homem, não é isso. Estou falando da evolução das tecnologias, da evolução da ciência, da evolução do ser humano do ponto de vista de mudanças de rotina, mudanças de adequações, né, com tudo que acontece, mudança da própria Terra em si, de tudo que há na Terra, de como o planeta foi modificado por tudo que o homem fez, né? Como a gente falou aquele dia em relação ao próprio pecado, e de todos os desgastes ocorridos, é óbvio que a nossa mente ela seria afetada de alguma forma. E o que às vezes as pessoas não entendem é que a nossa mente não é afetada não apenas de alguma forma, mas de todas as formas, né? E então a gente começa a pensar e refletir na necessidade que a gente tem de estar levantando esses debates, de estar trazendo essas informações, de estar criando um espaço de compreensão, né? E um olhar, além do espaço de compreensão, um olhar mais acurado para a nossa saúde mental. Quando eu estava pensando sobre o tema, eu coloquei assim que nosso tema hoje, né, saúde mental, ele pode começar com uma pergunta, né? Quando devem começar os cuidados com a saúde mental? Quando será que a gente deve começar a pensar na mente como um órgão do nosso corpo? Porque a gente pensa muito, mas eu estou com problema no fígado, no rim, no baço, no pâncreas, no estômago, no intestino. Mas a gente não pensa a mente como um órgão que faz parte do nosso corpo e que precisa de cuidados para se manter saudável como qualquer outro corpo, ou como qualquer outra parte do nosso organismo, como qualquer outro órgão, não é? Então, o cuidado com a nossa mente, com a saúde da nossa mente, ele deve começar desde o princípio da vida. Por exemplo, se a mulher descobre que ela está gerando filho, ela já precisa cuidar de tudo que está em torno daquele bebê. E é nessa gestação que a mente desse bebê já deve começar a ser cuidada. Então, quando uma mulher descobre que ela está gestante, ela já deve ter cuidado com aquilo que ela vê, com aquilo que ela ouve e com aquilo que ela fala. Mas não é apenas a mulher.
todas as pessoas que estão no contexto dessa vivência, neste convívio social dessa mulher, principalmente no convívio familiar, devem ter também o mesmo cuidado. A gente puxa mais isso para o lado do pai, né? No caso de um casal, que o pai também deve ter cuidado com tudo isso. Mas vamos começar pela Bíblia? Vamos lá para Provérbios capítulo 4, e o versículo é o 23. Vocês estão me ouvindo direitinho? Ótimo. Então, Provérbios 4, versículo 23 diz assim, bem conhecido nosso esse versículo, não é? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nesse contexto também, eu já expliquei para vocês um outro dia aqui, um dos momentos que eu estava passando aqui essa mensagem para vocês, que, na verdade, naquele período lá, não se entendia a mente. O que se entendia é que o coração era a fonte das emoções, como eu disse para vocês, né? Pensa em alguém que a gente gosta, o coração acelera. Fica triste, o coração acelera. Às vezes tem gente que fica noticiosa, então eu falo assim, meu coração está doendo, porque está muito triste, né? Um cachorro corre atrás de você, o coração acelera. Então, o coração ele é o centro das emoções do ponto de vista mecânico, né? Tudo que nos emociona, que nos estressa, que nos preocupa, vai mexer lá na mecânica do coração. Mas o centro real das nossas emoções, sentimentos, pensamentos é a nossa mente. Então, a gente pode transferir, mudar aqui essa palavra e dizer o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda a mente, porque dela procedem as fontes da vida. Então, em toda a sua sabedoria, né, Deus dotou Salomão de palavras assim maravilhosas. Esse versículo mesmo, eu sou encantada com ele, porque ele fala de algo tão profundo. Há quantos mil anos Salomão escreveu isso? E isso fala do nosso cotidiano hoje, de tudo que devemos guardar, principalmente precisamos guardar a mente. Salomão entendia a mente como o coração, porque era o centro das emoções, né? Então, como eu estava falando para vocês, a gente precisa cuidar da mente, né? Mas a mente, ela requer um cuidado geral. Vocês sabiam que a gente também nutre a nossa mente, que a gente também nutre o nosso cérebro? E como é que a gente nutre? A gente nutre também com alimentos. É muito interessante. Vou falar um pouquinho sobre isso aqui agora. Existem alguns tipos de alimentos que eles são alimentos que vão estar colaborando, né, com o desenvolvimento do nosso cérebro. Porque a gente às vezes fala mente, as pessoas fazem muito uma separação entre mente e cérebro, né? Mente com sentido de pensamento, de sentimento, de emoção, cérebro, órgão, né? Mas o cérebro é o órgão que contém a nossa mente, né? Então, assim, o nosso cérebro, para que ele funcione adequadamente, ele também precisa ser nutrido, né? E, por exemplo, ele precisa do ômega 3, né? Que o ômega 3 a gente vai encontrar em peixes. O salmão e a sardinha são muito ricos em ômega 3, mas a gente vai encontrar também em alimentos não cárneos, a chia, a linhaça, eles são essenciais para a estrutura cerebral e o fluxo sanguíneo. A gente vai achar também uma coisa muito importante para o nosso cérebro, para nossos neurônios, os antioxidantes, os flavonoides, a vitamina C e E, que vai estar em frutas, como mirtilos, morangos, uvas, também em brócolis. Aqui fala do chocolate amargo, né? Mas, assim, o chocolate é uma coisa que a gente não, como profissional de saúde, não preconiza tanto, né? A gente não indica tanto, mas o azeite de oliva, né, que vão proteger essas células do estresse oxidativo. O que esse estresse oxidativo faria nos nossos neurônios? Ele faria com que nossos neurônios perdessem a elasticidade. Oxida, tudo que oxida, ele perde função, né? Vitaminas do complexo B. Gente, as vitaminas do complexo B, elas são muito importantes. Eu tenho uma experiência, quando eu trabalhei 12 anos em uma unidade hospitalar materno-infantil,
E a gente teve uma paciente que ela chegou lá para ter o bebê e, de repente, a mulher surtou. Surtou completamente, não reconhecia a família, desorientou, queria fazer coisa errada com o bebê. E, meu Deus, o que foi que houve? E simplesmente, para a glória do Senhor, havia lá um profissional que tinha um olhar mais acurado para essas questões da mente. E ele solicitou um exame de vitamina B, B12. E quando fez o exame, estava baixíssima. Pasmem, introduziu a vitamina B na dieta dela e também como medicamento. A mulher, no segundo dia, estava perfeita. Era só por isso que ela estava surtada, né? E a gente vai encontrar essas vitaminas do complexo B nas folhas verdes, nos ovos, nas carnes, né? Nos grãos, que são cruciais para a gente ter neurotransmissores saudáveis e trabalhar bem a nossa cognição. Mas também a gente tem minerais que são importantíssimos, né? O zinco, o selênio e o magnésio, que vão estar onde, gente? Na castanha do Pará, no abacate, no espinafre, nas sementes, que são guardiões das nossas redes neurais. Probióticos também, que a gente vai encontrar principalmente nos iogurtes naturais, né? Tem outros alimentos também que têm os probióticos, mas o que é mais indicado é iogurte natural e aquele kefir. Eu não sei se algum de vocês já fez uso do kefir, que a gente usa ele para fazer o iogurte também. E é interessante aqui, sabe por quê? Porque eles melhoram a saúde intestinal. Vocês já ouviram falar que o cérebro que o intestino é o segundo cérebro da gente? E de fato é. Uma pessoa enfesada é uma pessoa que vai estar estressada, agoniada, uma pessoa cheia de fezes, o cérebro dela não vai funcionar 100%. Então, isso faz a conexão, né, entre o nosso cérebro e o nosso intestino. Os probióticos. Triptofano, que é o precursor da serotonina, que é aquilo que nos dá prazer, que eleva o nosso humor, que nos dá a sensação de bem-estar, né? Vai ser encontrado nas lentilhas, grão de bico, ovos, entre outros. Então, assim, a gente tem alimentos que são essenciais para o nosso cérebro. Alguns temperos também, eles são muito bons para ajudar nas funções cerebrais. A cúrcuma, por exemplo, o açafrão, né? Eles são muito importantes para nos ajudar nessas funções cerebrais. Mas há outras coisas também que a gente vive falando como adventistas, dos 8 recursos naturais que a gente não usa mais remédio. Remédio é para tratar, recurso é para prevenir, né? Exercícios físicos, meditação, né? Higiene do sono, organização. O que a organização lembra para a gente? Lembra temperança, né? Tudo em ordem, tudo planejado, tudo organizado. Nosso Deus é um Deus de decência e ordem, né? Mas também fala um pouco aqui da questão da limpeza digital. Hoje nós estamos muito o tempo todo ligados a telas, a aparelhos, a coisas que nos estimulam o tempo inteiro, que estimulam nossa mente, nosso cérebro, nossos olhos. Então, a gente precisa estar reduzindo isso o máximo que pudermos. Eu fico pensando, porque, por exemplo, eu amo estar na Sala 57, eu amo estar na Manancial, eu amo estar na Emanuel, eu amo estar com vocês, os Bionitas, e a gente tem cultos da nossa Desaguar, que é nossa equipe, né? Da Sala 57, que a gente propaga a Sala 57. Aí hoje, presta atenção, hoje eu participei do Manancial às 18 horas, na oração do santuário. Às 19 horas eu entrei no Desaguar, outra oração do santuário. E agora eu estou aqui com vocês de Belnita, super conectada, não é? Mas vejam só, existe uma diferença. Nossa conexão, ela é uma conexão com a fundamentação específica que nos ajuda, né? Espiritualmente e que também nos tira deste mundo caótico que a gente está vivendo. Existe a diferença. Porque a pessoa ficar o tempo inteiro em redes sociais, vendo besteiróis, vendo coisas que não vão levar para lugar nenhum, né? Ou vendo notícias ruins, que é o que mais circula hoje em dia, e que, infelizmente, muitas pessoas estão já com o cérebro viciado em tais notícias. Outra coisa também é o autocuidado, né? Se cuidar, reservar momento para
para uma atividade prazerosa, leitura, música, uma escrita terapêutica, isso é muito bom. Nossa querida Luana vai poder falar melhor sobre isso depois. E também, outra coisa importante, é a gente cantarolar, louvar. Você sabia que cantarolar estimula o nervo vago e ajuda a restaurar a calma do coração em momentos de pressão? E se o coração se acalma, ele ajusta o fluxo sanguíneo, manda sangue e oxigênio para o cérebro, e esse cérebro também vai ficar mais ajustado, mais tranquilo. Né? Quando a gente está naquela calma profunda, o cérebro da gente ele vai ficar em paz, tudo vai, as conexões vão voltar ao normal, os neurotransmissores vão atuar de forma adequada, alinhada, tudo certinho. Isso só vai trazer para a gente coisas boas. Tem uma coisa super interessante sobre a questão do nosso cérebro também, que hoje a neurociência fala muito, né? E ela vem investigando muito a questão da meditação e da oração para a neuroplasticidade cerebral. Então, até um tempo atrás, se cria que os nossos neurônios eles não eram capazes de se reproduzirem. Não, a gente já nascia com aqueles hormônios, eles iam morrendo e ia acabando. Não. A gente é capaz de ter novos neurônios, né? Esses neurônios, eles são remodeláveis e eles podem criar novas conexões sinápticas. Isso vai depender de todo o contexto da nossa vivência. Mas os momentos de oração, reflexão, meditação, quando a gente se ajoelha, eu acho que vocês já devem até ter visto um vídeo de um médico falando sobre isso, que a gente está de joelhos, em reverência ao nosso Deus, com a nossa fronte baixa, orando, adorando o nosso Criador, vai fazendo novas conexões e vai ativando o nosso córtex pré-frontal. Então, eles ativam, aumentam, né, a atividade no lobo pré-frontal e vai nos dar maior foco, melhor tomada de decisões, controle de impulsos e diminuição da agressividade. Olha que bênção, gente. Deus é tão generoso que até por falar com Ele, a gente é abençoado e a nossa mente só melhora. Que coisa linda esse Deus. Então, ele vai causar regeneração e neurogênese, né? Algumas pesquisas sugerem que a oração ela pode estimular a regeneração cerebral através do contato sináptico, né? E vai melhorar a perfusão cerebral, que é o quê, gente? O aumento do fluxo sanguíneo, gente. Ó, nosso corpo é assim, tudo depende do fluxo sanguíneo. Então, assim, se o sangue circula, por exemplo, muito bem lá nos meus pés vão fazer seus movimentos com tranquilidade, não vai ter nada de errado, eu não vou ter dores nos meus pés. Mas se lá falta oxigênio, eu começo a ficar com os dedos, né? Que tudo começa mais pelas extremidades, né? As extremidades começam a ficar arroxeadas, eu começo a sentir dores nos meus pés, eu posso ter necrose nos pés, eu posso ter como é que se diz, meu Deus? Anóxia não, eu posso ter uma privação de sangue, né? Em alguma região, e aí isso vai levar a eu esqueci a palavrinha, gente, mas eu vou lembrar daqui a pouquinho. Mas, assim, de qualquer forma, tudo que falta, né? Corrente sanguínea vai gradativamente morrendo, né? Tudo que deixa de ser perfundido pelo sangue, tudo que deixa de ser irrigado pelo sangue, aquele tecido vai sendo levado a uma morte gradativa. E o cérebro também. Então, se está tudo bem, se a gente está ali orando, nossa mente está se regenerando, está tendo neurogênese, né? Está tendo novos neurônios sendo criados, gerados, renovados. Então, o fluxo sanguíneo vai fluir tranquilamente e esse cérebro só vai cada dia melhorar. E vai potencializando o crescimento do cérebro. Também vai fazer uma coisa super importante, a oração. Ela vai reduzir o cortisol e o estresse, né? Ela vai fazer com que a gente se acalme. Porque o cortisol ele é um hormônio, né? O hormônio do estresse. Se ele está muito ativo, nosso cérebro fica o tempo todo mandando sinais de alerta, sinais de alerta, sinais de alerta. Então, veja só.
vamos pensar aqui numa máquina. Uma máquina trabalhando o tempo inteiro no seu limite, seu limite, seu limite, seu limite. Uma hora ela faz o quê? Bum, ela explode. Não é assim? Nosso cérebro é a mesma coisa. Se a gente fica só cortisol, 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 estresse, 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 estresse em casa, estresse no trabalho, estresse na TV, estresse no celular, estresse em tudo que é lugar, uma hora esse cérebrozinho não vai aguentar. E quando a gente ora, quando a gente se ajoelha diante do nosso Criador maravilhoso, isso vai sendo jogado fora. Jogado fora. E vai dando lugar e espaço para a regeneração e neurogênese. E aí a gente vai reduzindo estresse, jogando fora cortisol, vai se acalmando, vai ativando o sistema nervoso parasimpático, que promove relaxamento. E a gente fica bem. Eu acho que todos nós aqui podemos contar alguma experiência de um momento em que a gente estava super estressado, angustiado, e de repente a gente começou a orar, começou a cantar, e daqui a pouco parece que tudo passou. A gente nem lembra mais por que a gente estava chateado, aborrecido, cansado. É muito bom, faz muito bem. Por isso eu estou falando tão baixinho para acalmar o coração de vocês. Mas sim, vamos dar sequência aqui. Além disso, a oração, ela estimula a produção de substâncias que levam a aumentar os neurotransmissores, né? A dopamina, a serotonina, que são associadas ao bem-estar e à felicidade, né? E aumenta também a produção da ocitocina, que é o hormônio do amor e da conexão. Lembra quando eu falei para vocês da questão do aleitamento materno? Que quando a mãe pare o bebê, que o bebê vai para junto do peito dela, ainda que ela ainda não tenha o leite, só o fato dele ficar ali em cima, cheirando, lambendo, choramingando, estimula a produção do leite. Por quê, gente? Porque a ocitocina ela aparece na hora. Aquela mulher com aquele bebezinho em cima dela, choramingando, lambendo aquele peitinho ali, cheirando, sentindo o cheirinho dela, que ele ama, desde que ele estava lá dentro do ventre. E ele sentindo ali o contato pele a pele com ela. Ah, gente, aquele amor flui de uma maneira tão maravilhosa, que a ocitocina ela é estimulada naquele momento, e a ocitocina corre por aquele organismo com uma vontade tão grande de alimentar aquele bebê, que aí ele vai estimular o outro hormônio, Jesus, espera aí, da lactação. Peraí que eu esqueci o nome do outro hormônio, mas eu vou lembrar. Prolactina. Ele vai ativar a prolactina e essa prolactina vai correr também por aquele organismo com tanta vontade de fazer acontecer que, pum, já o leite desce. Rapidinho esse leite vai descer. É o hormônio do amor. E quando a gente produz esse hormônio do amor, a gente faz conexões. E quando a gente se ajoelha para orar, a gente é estimulado, a gente produz dopamina, serotonina, e aí a gente gera o aumento da ocitocina, e o amor nos conecta a Deus. E aí esse mesmo amor nos conecta uns aos outros. E aí o milagre acontece. A nossa mente vai só evoluindo, crescendo, aprendendo a viver da fé, a crescer e romper em fé. E tudo vai melhorando de uma maneira maravilhosa. A gente vai fazendo também a reorganização neural, que é o que a gente chama de neuroplasticidade, né? Quando a gente repete orações, a gente vai remapeando o nosso cérebro, fortalecendo as vias neurais de resiliência e autorregulação, ajudando a superar traumas e reduzir sintomas depressivos. Olha que coisa importantíssima. Aqui, gente, eu digo para vocês o seguinte, ó, o jejum, por exemplo. Quando a gente está em jejum, nossa mente ela está deixando de ser afetada por alimentos inadequados, por exemplo. Porque a gente não tem aqueles alimentos que são próprios para ajudar o crescimento, desenvolvimento do nosso cérebro, mas a gente tem aqueles alimentos também que são prejudiciais. Quem são eles? A gente já sabe. Açúcares, gorduras em excesso, os alimentos embutidos, enlatados, multiprocessados, tudo isso também afeta o nosso cérebro. E eles tiram o que do nosso cérebro? A paz do nosso cérebro. Eles tiram do nosso cérebro aquela capacidade
de se manter em equilíbrio, porque eles são super estimulantes. E todo alimento estimulante, ele vai atuar em nossas conexões neurais. E às vezes você precisava ali estar aqui naquele sosseguinho para ficar em paz diante de algo que aconteceu, mas é tanto estímulo no seu cérebro através da alimentação de má qualidade que você acaba desencadeando depressão, pânico, angústia severa, né? Entre outros, tantos outros que a gente ouve falando hoje em dia, né? E hiperatividade não, gente, ansiedade, né? Ansiedade crônica, ansiedade severa. Outra coisa interessante, gente, a oração, ela ajuda a diminuir a atividade na amígdala. A amígdala não é aquelas aqui da garganta, não. Tem um órgãozinho pequenininho no nosso cérebro que se chama amígdala, né? Que é a região do cérebro responsável pelo medo e pela ansiedade. Então, quando a gente está orando, quando a gente está de joelho diante de Deus, ele é tão perfeito, a harmonia, Deus harmoniza a gente. Deus coloca a gente numa conexão com Ele tão profunda que a gente vai se harmonizando de uma forma tão plena que essa região chamada amígdala, ela vai reduzindo a atividade, vai desestressando, vai tirando de nós o medo, a ansiedade, o pavor, tudo que pode nos trazer angústia e dor. Aqui diz o seguinte, que 12 minutos diários de oração pode causar alterações benéficas no cérebro. Imaginem, queridos, se a gente passar por pelo menos 1 hora em oração. Se 12 minutos são capazes de causar alterações benéficas no cérebro, olha no que ele vai resultar. Vai redundar em mais clareza mental, menos ansiedade e maior eficiência cognitiva. Ou seja, a gente vai ficar mais inteligente, mais capaz de absorver as coisas, de pegar as coisas com facilidade, de lembrar do que a gente precisa lembrar na hora certa. Tudo isso vai nos ativar. A oração funciona como um exercício mental que transforma a estrutura cerebral com o passar do tempo. Então, vejam só que coisa mais linda que Deus deixou para nós. Né? Que coisa mais perfeita. A gente em conexão com o nosso Deus. Além de estar conectados com Ele, a gente ainda é abençoado de várias formas. Por quê? Porque quando a gente ora, quando a gente clama pelo Espírito Santo, quando a gente confia, primeiro que está orando, sua fé está aumentando, né? E você começa a confiar mais e você começa a entender que você e eu, né? Começamos a entender que o nosso Deus, ele é perfeito, ele é grandioso, ele é maravilhoso e ele tem poder para realizar todas as coisas em nosso favor. Tem coisa melhor para a gente ter paz do que isso? Eu não conheço. Então, queridos, uma outra coisa, né, como eu iniciei para vocês falando dessa questão aí, né, desde que o bebê é gerado, essa mente do bebê precisa ser protegida, né, a saúde mental dessa criança ela precisa ser resguardada, né, desde que ela está sendo gerada. Por exemplo, todos nós aqui, eu espero que não todos, mas que a maioria, pelo menos, infelizmente, temos traumas que a gente não sabe de onde vem. Há coisas que às vezes acontecem, respostas emocionais nossas, respostas afetivas nossas, pensamentos que a gente não entende de onde vem, para onde vai, por que isso aparece na minha mente, por que eu sinto medo dessa situação, por que eu atraio esse tipo de pessoa para perto de mim. A gente fica assim, sem entender. Mas muitas vezes está relacionado com o nosso período pré-natal, antes da gente nascer. Durante a nossa gestação, durante o período em que nossa mãe nos gerou, da vida, do cotidiano, do contexto familiar que ela viveu, ou não familiar, de trabalho, de diversas coisas que vão influenciar. E isso, querendo ou não, infelizmente, vai nos afetar. E vão deixar marcas. Por exemplo, algumas marcas a gente consegue compreender e chegar no cerne delas e resolver. Outras são mais difíceis da gente chegar até elas para
entender e buscar o caminho para solucionar. Por exemplo, eu tive com meu esposo uma certa dificuldade quando a gente se casou, né? Eu tinha uma dificuldade com uma determinada carícia. Eu não conseguia. Eu ouvia minhas amigas casadas falando, né, de como era bom aquela carícia e tudo, e eu não conseguia sentir. Eu não sentia prazer naquela carícia e eu sentia dor. Mas eu sabia que o toque do meu esposo era suave, mas aquilo me causava dor. E eu não conseguia entender por quê, se todas as minhas amigas casadas gostavam daquele tipo de... Eu conversava, né? Gostavam daquela carícia, achavam muito bom. E eu, meu Deus, onde é que está esse problema? Por que que para mim dói? Se eu sei que ele não me toca para causar dor, ele me toca com todo cuidado, eu não entendia. Então, o que que aconteceu? Eu pedi muito a Deus, falei, Deus, me mostra o que acontece. O que que eu... Deus, o grande psicólogo, né, como nossa querida Luana falou, o maior psicólogo de todos, ele me levou a refletir na minha infância. E eu fui lá na minha infância e eu descobri que aos 5 anos, eu descobri não, me lembrei que aos 5 anos eu havia sido abusado por um tio meu. Ele me tocou. Ele me tocou na minha idade de 5 anos, eu não interpretei o que estava acontecendo, mas eu senti que era uma coisa que não era correta. Eu estava na sala da casa da minha avó, na roça. Ele estava deitado naqueles banquinhos que tem na roça, sabe? Que é um banquinho que é só uma madeira, assim, com os pés. E ele estava deitado. Eu encostei nele. Eu gostava muito desse tio. Eu gostava demais dele. E ele me tocou. Ele pôs a mão por dentro do meu shortinho, da minha calcinha, e tocou minha genitália. E eu achei aquilo estranho. Eu não entendi aquilo como carinho, nem entendi aquilo como abuso. Eu era uma criança. Mas eu vi que aquilo ali não era normal. Eu saí de perto dele, fui para a cozinha junto com dos meus pais. Para a glória do Senhor, assim, eu não quis contar. Por que eu não quis contar, gente? Uma criança não tem a dimensão disso. Mas eu entendi que aquilo não era uma coisa correta, mesmo na minha mente infantil. Então, eu não contei para ninguém. E isso me marcou profundamente. Isso me trouxe consequências na minha puberdade. Na verdade, não, a partir daí, né? A partir daí eu tive consequências. Na puberdade foi que, graças a Deus, essas consequências cessaram. Mas eu fiquei me masturbando até entrar na minha puberdade. E aí, depois disso, graças a Deus, cessou. Mas aí, quando eu casei, veio essa situação e eu não entendia. Gente, no dia que eu atinei para isso, que o Espírito Santo falou assim, é isso. E que eu conversei com meu esposo, acabou. Nunca mais eu senti dor. Porque a dor não era física. A dor era o trauma dessa infância violada por meu tio. Entende? Da minha inocência violada por ele. Então, a dor era isso. Então, é muito bom quando a gente consegue, né? Chegar a essa possibilidade de solução de um problema. Mas vamos voltar aqui, porque eu já estou indo para outro lugar. Daqui a pouco a gente conversa, viu, Luana? Uma coisa importantíssima é assim. Eu falei dos alimentos importantes para o cérebro. Eu falei, né, dos alimentos que também são danosos. Tudo aquilo que faz mal para o nosso organismo vai fazer mal para o cérebro do mesmo jeito. Por quê? Porque tudo vai ser processado, vai cair na corrente sanguínea e vai chegar lá no cérebro e passar por ele também. Tudo vai passar por ele. As coisas boas e as coisas ruins também, infelizmente. Mas a gente precisa muito, 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 muito cuidar das janelas da nossa alma, querido. Queridos, que são os nossos sentidos. Eu falei um pouquinho aquele dia também. Né? O que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente sente, o que a gente toca, o que a gente come, não é? Então, o que a gente fala, tudo isso precisa ter muito cuidado. Porque de tudo isso a gente alimenta o nosso cérebro. Vocês sabiam que o nosso cérebro, ele ouve a nossa voz de uma forma diferente que as outras pessoas ouvem? Então, da forma que a gente fala, na tonalidade que a gente fala, a gente vai estar reverberando em nosso cérebro de uma forma muito mais potente do que para as pessoas que estão à nossa frente. Então, por isso a gente fala assim, minha vida tudo dá errado, não sei o quê, vive murmurando. Ela pede
murmuração para o cérebro dela o tempo inteiro. Né? Sobre isso, eu agora quero abrir um pouco aqui, para a gente conversar um pouquinho com a doutora Luana, né? Sobre essas questões aí. Lu, você pode entrar comigo para a gente estar conversando melhor sobre esses assuntos, sobre esses temas das nossas janelinhas da alma. Eu gostaria muito da sua participação. Muito obrigada, sua linda Clara. Me dispõe, tô aqui. No caso, qual que é a proposta? Eu queria que a gente falasse um pouquinho assim sobre as janelas da alma, né? Como é que essas coisas vão se codificando dentro de nós? Como é que a gente vai alimentando determinadas coisas que vão se acumulando e depois se tornando para nós aqueles traumas, aquelas patologias que muitas vezes a gente acaba, não apenas as da mente, mas físicas, que a gente acaba impondo a nós por conta de comportamentos, de alimentos nocivos, não apenas os alimentos físicos, mas os alimentos, né, que entram pelo ver, pelo ouvir, pelo tocar. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Primeiro eu queria falar que, uau, eu admito que quando você começou, eu falei, nossa, eu tô muito curiosa para escutar, porque é muito bom escutar uma pessoa falando de algo que eu gosto, né? Eu gosto de estudar, eu gosto de ouvir, então eu tava muito curiosa, e eu pensei também, uau, como ela vai falar de saúde mental sem delimitar um tema? Porque para mim é muito difícil fazer isso, falar de um tema tão amplo, porque, gente... É muita coisa que tem para falar. E você foi espetacular, falou de diversas áreas. Então, assim, só queria dizer que, uau, eu espero um dia falar tão bem como você. Uma das coisas que você falou muito interessante, que é sobre a forma como o nosso cérebro ele escuta a nossa voz, né? A potência que ele tem para nós mesmos. É legal a gente enfatizar que dentro da psicologia existem 2 tipos de traumas. Eles são nomeados da seguinte forma: T maior e T menor, T grande e T pequeno. O T grande, ele é um trauma que, na maioria das vezes, ele acontece muito cedo e de uma forma muito forte. Vou usar o exemplo que a senhora deu, irmã Margarete, com toda a sensibilidade, tá? Vou citar seu exemplo de algo que aconteceu ali na sua infância. Você mesmo mencionou que agora há pouco, né? Agora há pouco veio a memória que isso veio acontecer. Então, foi uma coisa que aconteceu há muito tempo, mas que se você não força, não vem a memória. Então, geralmente, esses traumas maiores, eles são chamados, né, nomeados como T maior, eles são o TEPT, que é transtorno de estresse pós-traumático, né, que acontece um acidente de carro, um abuso, seja ele qual for, em maior intensidade ali, causa ali o T maior. O T maior, ele é pouco mencionado, acho que é o mais mencionado, vai. Só que, de alguma forma, ele deixa ali uma causalidade muito simbólica. Então, quando você sofre um acidente, por exemplo, e aí você não consegue andar de carro, aconteceu comigo. Tem, acho que 2 anos agora, que eu tive um acidente de carro. Na verdade, no mesmo ano foram 2 acidentes. Só que no primeiro, eu estava no banco de trás. O segundo, eu estava no banco da frente do passageiro, mas estava no banco da frente, e ambos foram na rodovia. Posteriormente a esse último acidente, eu não conseguia mais andar no carro em qualquer lugar que fosse, sem ficar muito preocupada. Ficava muito preocupada, suava, enfim. Estou falando tudo isso para dizer que isso que aconteceu foi um trauma ali de T maior, que é mais visível, eu posso nomear, eu posso dizer ali de onde vem. Agora, o trauma de T menor, ele é um pouquinho mais sutil. Por exemplo, quando você cai. Tô ali brincando, geralmente criança, tô ali brincando e caio da mesa, por exemplo. E aí a mãe vai lá e bate. E aí, o que acontece? Aconteceu um pequeno acidente, a criança caiu, certo? O que ela precisa nesse momento
Além de disciplina vem depois. Primeiro ela precisa de acolhimento. Ela precisa ser acolhida. Ela não foi culpada. Apesar de que, sim, claro que se tu subir em cima de uma mesa, tu vai cair, vai se machucar. É uma criança. Às vezes a criança ou não sabe, ou não tem tanta noção do perigo. E realmente é responsabilidade nossa. Então você vai lá e você grita com a criança. O que você está fazendo? Você está isso consecutivamente, né? O trauma de T menor, ele acontece ao longo de um grande período. Então, todas as vezes que acontece isso, que ele comete um erro, você vai lá e grita com ele. Essa criança vai crescer como? Ela vai achar que a culpa toda é dela. Que todo mal que acontece ao redor, a culpa é dela. Porque se ela cai e se machuca, a culpa é dela. Se ela derrama o leite na mesa, a culpa é dela. E que ela não pode se expressar, que ela não pode chorar. Então, isso, querendo ou não, eu explicando aqui, é mais fácil da gente entender sobre esse trauma de T menor. Agora, outro fator interessante. Sabe quando aconteceu aqueles massacres lá em Suzano e etc. e tal? Porque naquela época, infelizmente, foram alguns que aconteceram. É interessante que os pesquisadores, eles perceberam que aquelas crianças que... Gente, porque vamos imaginar, crianças ali, porque eram adolescentes, né? Eles estavam armados, beleza que eles tinham acesso a armas, mas é que assim, eu, por exemplo, tenho medo. Tenho medo de arma. Se eu ver uma pessoa brigando na rua, eu não consigo, tipo, andar no mesmo lugar. Eu não consigo ficar, porque eu tenho sensibilidade à violência. E não é nenhum tipo de transtorno, não. É só porque eu não tô acostumada com violência. Mas, em contrapartida, na minha casa, na minha família, todo mundo fala alto. Então, isso é normal. Eu vou citar o exemplo do João, porque o João, a família dele não fala alto, a família dele fala muito baixo. E às vezes a gente vai conversar, algo normal. E eu falo super alto, e ele fala assim, amor, tá tudo bem? Tipo, fala baixo, tipo, o que tá acontecendo? Você tá brava comigo? E não, eu não tô brava, é só uma forma de falar mesmo. Só que o que acontece com a sua vivência, o seu ambiente, ele modifica até mesmo a química do seu cérebro. Quando essas crianças têm acesso a filmes de violência, a violência, porque geralmente elas só vão se interessar por violência se tiver violência em casa. Se os pais forem agressivos, geralmente, engraçado, que tudo, uma coisa leva a outra, né? Se os pais forem alcoólatras e realmente ter aquele certo tipo de agressividade, então elas vão sendo expostas à violência, e de repente aqui é a mesma coisa da pornografia, você vai sendo exposto inicialmente, aquilo ali vai te gerar o pico de dopamina necessário para te gerar prazer ou qualquer tipo de sensibilidade, só que com o passar do tempo, aquilo fica pouco. Então, você precisa ser exposto ainda mais à violência. E isso faz com que uma adolescente tenha a capacidade de segurar uma arma e fazer um massacre numa escola. A pessoa precisa ter sangue frio, que é o que a gente chama de sangue frio. E isso é um certo tipo de rigidez cognitiva que você foi tão exposto à violência, que tu não faz sentido mais. Gente, eu falo muito, só que onde eu queria chegar com isso? Às vezes, você pode me falar, Luana, por que você está falando isso? Eu não jogo joguinho de violência, não vejo violência. Mas isso também pode ser direcionado para a música. Isso também pode ser direcionado para o filme. Isso também pode ser direcionado para os livros. Tudo aquilo que tu tem acesso em grande quantidade vai diminuindo a tua sensibilidade. Outro exemplo que eu vou citar é funk. Eu não gosto de funk, dependendo, né, do funk eu não gosto, geralmente tem palavrões e tal, só que eu uso uma rede social muito famosa chamada TikTok. E o que acontece dentro do TikTok? Às vezes tem as trends, e são certos tipos de sons que eles ficam mais viralizados e aí eles aparecem o tempo todo. Em 10 vídeos que eu vejo, 5 são do mesmo som, da mesma música, que é um tipo de batida diferente, é um tipo de ritmo diferente, que a gente acaba até acostumando a esse som. Detalhe, esses dias eu percebi que eu andei na rua e escutei uma música, apesar de não ouvir ela no meu celular, eu sabia a letra da música. Não era a música inteira, mas eu sabia a letra.
E aí eu me dei conta, eu falei, não, mas peraí, que letra é essa? O que eu tô cantando? E eu fui olhar, e a letra era completamente horrenda, só que eu pensei, como eu escutei tantas vezes ali rolando o TikTok e iam passando em várias publicações, aquilo já não me causava horror mais. Já não era mais tipo, nossa, que letra feia. Era só a mesma música que estava passando. Isso é triste, mas vai ficar ainda mais triste. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa, principalmente com o pecado. Quando a gente vai se expondo ao pecado, o pecado, nós vamos sendo menos sensíveis a ele. A gente vai se expondo, de repente já é uma música que não é tão ruim, de repente é um vídeo, uma novela que seja, um filme, porque antigamente era novela, minha mãe sempre fala isso. Ela falava, antigamente era novela, hoje em dia é série. E realmente, eu gosto muito de séries, dependendo da série. Tem séries de psicologia, tem séries de documentário, tem séries de documentários policiais, que é uma coisa que eu gosto muito. Por exemplo, Elise Matsunaga, esse tipo de crimes que ficaram muito famosos. Eu gosto muito de ver os documentários, mas assim, cada passo que a gente vai, cada vez que a gente consome mais esse conteúdo, menos sensíveis a gente se torna. E isso faz parte do nosso dia a dia. E acaba que aquilo que é pecado, por que é pecado? Porque Deus diz que é pecado, a palavra dele. Ponto final. Não interessa, não tem mais, não tem menos. É pecado, acabou. Só que quanto mais a gente vai tendo acesso a esse tipo de conteúdo, menos sensíveis nós nos tornamos. Não deve ser tão pecado assim. Não deve ser tão ruim assim. E você vai consumindo conteúdos, você vai consumindo relações tóxicas, vai tendo contato com pessoas que não merecem o teu tempo, e isso vai sugando a tua energia. E aí você vai se tornando uma pessoa que, infelizmente, se sente vazia. E quando eu falo vazia, não é só no sentido mental da coisa, mas espiritual também. Você sente que falta algo ali, falta algo a ser preenchido, porque nada mais te sensibiliza. Então, eu acho que o que eu queria falar aqui sobre as janelas da alma, eu queria fugir um pouco do óbvio, porque, né, tem muita gente aqui que lê muito Ellen White, ela é a melhor pessoa do mundo para falar sobre as janelas da alma. Ela tem um livro só que fala só sobre isso. Eu poderia seguir essa linha, mas eu queria trazer um outro tipo de perspectiva, uma perspectiva mais minha mesmo, e deixar essa mensagem aqui que a gente acha que saúde mental é só sobre emoções, é só sobre sentimentos, mas na verdade a saúde mental, ela envolve tudo. Ela é sobre tudo, assim como a irmã Margarete falou. Então, se você quer ser mais feliz, se você quer ser mais realizado, não é brincadeira, não é coisa de outro mundo que fala o poder na mente. Não estou falando que realmente com a mente tu vai mover montanhas. Isso era uma simbologia que está escrito na Bíblia, mas obviamente não era aquilo. E a outra coisa que eu queria falar é que toda vez que é mencionado ali coração na Bíblia, na verdade está querendo falar sobre a nossa mente. Isso deixou tão mais claro as minhas leituras. Então, o que eu queria deixar para vocês é aquele versículo novamente. Guarde bem a sua mente, guarde bem o seu coração, trazendo com um outro tipo de tradução, pois dele é as fontes da Dele vida. procedem as fontes da vida. As fontes da vida, exatamente. Então, se você quer realmente ter uma vida próspera, ter uma vida feliz, ter uma vida ao lado de Cristo, cuida da tua mente, cuida daquilo que tu pensa, cuida daquilo que tu sente, daquilo que tu assiste, que tu escuta, que parece tão bobo, né? Mas aquilo que tu escuta, até dos cheiros, mas principalmente dos sons. Porque os sons, eles envolvem, eu não sei se vocês sabem, mas a frequência, conforme a frequência, altera a água. E o nosso corpo é 70% água. Então, tudo aquilo que nós escutamos, se nós escutamos comentários negativos, nós iremos estar mais negativas. Se nós escutamos comentários positivos, nós iremos ser mais positivas. Então, era isso que eu queria mencionar sobre janelas da alma. Perdão se eu demorei demais, irmã. Demorou nada, Luana, foi ótimo. Gente, ó. Luana falou uma coisinha que eu ia falar aqui. Sim, sobre essa questão, né? Do texto bíblico que eu usei inicialmente, que ela repetiu agora, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda tua mente, porque dela procede as fontes da vida, né?
E eu queria falar, como eu disse também naquele outro momento que eu estava falando aqui com vocês, que da mesma fonte que procedem as fontes da vida, pode também proceder as fontes da morte. Só vai depender do uso e da forma com que a gente lida com essa fonte. E o nosso cérebro, a nossa mente, Deus nos dotou com uma mente inteligente, capaz, elástica, né? Capaz de se refazer. E ele nos deu ainda a oportunidade, a possibilidade do contato com ele, porque eu acho, Luana, assim, a neurogênese maravilhosa. Quando a gente está orando, nossos neurônios estão se refazendo, né? Isso é perfeito demais. Então, assim, dali vai proceder as fontes da vida. Mas também, se a gente, como a Luana colocou essa questão aí, né, de toda essa forma de alimentar a nossa mente com coisas que só vão nos trazer peso, dor, sofrimento, angústia, e é como se fossem bloquinhos que vão se acumulando. Né? Cada vez a gente coloca um pouquinho a mais, um pouquinho a mais. É como um copo que a gente vai colocando água. Chega um momento que não cabe mais, e aí esse copo vai derramar. E a gente precisa exatamente ir tirando, não colocando, mas tirando esses pesos, né? Essas coisas que vão minando nossas forças espirituais, nossas forças mentais. A gente precisa ir tirando isso gradativamente do nosso caminho, da nossa vida. Né? Achei muito interessante quando você falou da frequência, da questão do som, porque realmente música é uma coisa que nos move. Né? Eu mesma sou apaixonada por música. Eu fico, se botar louvor, fico louvando o dia todinho, sabe? Nem sinto o tempo passar. Mas, de fato, Deus, quando criou, ele criou com um objetivo perfeito. Né? E ninguém mais do que aquele anjo que se rebelou no céu para conhecer o quanto a música é capaz de nos mover e de nos movimentar para longe de Deus. Ele era o querubim da guarda, ele era o regente do coral celeste. Então, ele sabe muito bem o poder que a música tem. Então, eu gostei muito de Luana ter tocado esse assunto da música, porque é o que a gente ouve, né? Então, isso é muito importante, para que a gente realmente se resguarde de coisas que podem ser danosas e tirar a saúde principal. Porque observa, Luana, eu penso muito nisso, eu converso muito isso com as pessoas. Quando você fala, fulano está com problema hepático, né? Um problema no fígado, um problema nos rins, um problema no pâncreas, um problema no coração, tá tudo bem. Mas se falou que a pessoa está com problema na mente, Luana, é um preconceito absurdo. As pessoas não querem procurar tratamento, não, porque não vão me chamar de louco. As pessoas não querem procurar psicólogo, não, quem procura psicólogo é doido. Psiquiatra, Deus o livre. Remédio, não, de jeito nenhum. Então, assim, sendo que é o centro do controle, a única questão é essa. É porque o problema está no centro do controle. Mas quanto menos se busca cuidar, mais se adoece. E a gente fica muitas vezes pensando que o que vai adoecer nossa mente é só o que a gente vê e o que a gente ouve, mas o que a gente come adoece a nossa mente e muito. Ou trata ou adoece, que é aquilo que eu falei para vocês no início. Né? Os alimentos que são propícios para a gente estar. Mas tudo isso faz parte, né? Não é apenas o que a gente come, não é apenas o que a gente ouve, não é apenas o que a gente vê, o que a gente toca, o que a gente cheira, mas tudo faz parte do cuidado ou ou da negligência da nossa saúde mental. E a gente precisa cuidar disso com muito carinho. Né? Porque se a gente não tiver uma mente boa, nem adorar o nosso Deus da forma adequada e digna como ele merece, a gente pode. Alguma pergunta? Pode perguntar, que a doutora Luana está aqui. Nossa, gente, eu estou amando esse bate-papo, tá demais. Estou pensando que eu preciso dormir, mas eu não estou conseguindo. Gente, tudo isso é muito, muito importante. Você ri, né, Sarinha? Você ri, né? Gente, isso é muito importante mesmo, sabe? Eu tenho falado muito sobre isso e tenho percebido. Olha, eu estava orando para Deus ainda, Senhor, ao caminho de casa aqui. Eu preciso que o Senhor me mostre maneiras de substituir a alimentação para que a gente possa viver mais saudável, porque é
tudo. É isso que você falou, Margarete. Não é só o ver e o ouvir, é tudo. É o comer, é o vestir. Tudo interfere, tudo é espiritual. A gente precisa ter esse entendimento que a gente vive numa batalha aqui, é uma guerra mesmo. E se você não está vestido a sua armadura de Efésios 6, meu amigo, me desculpa, mas você vai cair, porque é espiritual e a gente precisa ter esse entendimento mesmo. Será que você consegue falar, irmão Marçal? Também o papo tá bom, né? Orando para não tossir. Antes do senhor falar, só um pouquinho, segura mais um pouquinho essa tosse. Sobre o que Lissandra falou, sabe, Liz? Uma coisa que eu fiquei observando, ó. Ontem, a nossa irmã Osana Louvísio, ela falou um pouco sobre saúde da mente. Hoje, nossa irmã Thaís falou um pouco sobre saúde da mente. Falei, gente, o Espírito Santo vai fazendo conexões tão perfeitas. Falei, gente, está tudo focado nesse mesmo plano. Deus é lindo demais. Pode falar, irmã Marçal, desculpa. Só um minuto, deixa eu botar um negócio aqui para evitar que eu tosse. Eu só vou aproveitar enquanto o irmão Massal está se programando ali e dizer só uma única coisinha que eu acho muito importante. Falar é muito mais fácil do que fazer. Queria dizer para vocês que durante a faculdade de psicologia, eu tive até matéria de psicofarmacologia, matéria só de medicações para melhorar ali a saúde mental. E assim, legal, maravilha. Só que quando chegou o momento que eu precisei tomar medicação, aí a minha casa caiu. Aí eu pensei, poxa vida, eu, uma profissional, que seria uma profissional, isso acho que foi, eu já estava tipo no 4º ano de psicologia, e eu precisei tomar medicação para ansiedade. E eu pensei, meu pai, se eu, uma profissional, tive a coragem de ter um preconceito, o que eu pensei? Eu falei, nossa, se até a psicóloga sofre de ansiedade, meu Deus, como é que eu vou atender meus pacientes? Então, assim, eu queria dizer, é claro que, obviamente, eu venho de um lugar um pouco mais interior, né? Interior do Pará, minha mãe aí sabe. Mas, gente, não é só lá. Queria dizer que em outros lugares também. Mas o preconceito, ele existe sim. E falo como alguém de dentro. Quem dirá alguém de fora que talvez não tenha nem tanto conhecimento? Vou usar a questão do meu pai. Ele é uma pessoa que eu amo, que eu acho que o melhor do mundo é meu pai. Só que, assim, eu vejo ele, assim, maravilhoso. Mas eu penso, se um dia a saúde mental dele não ficar boa, como que eu vou curar esse homem? Porque não tem esse negócio de... Até hoje, eu acho que ele nem sabe como é que é a minha profissão, entendeu? Então, assim, normal, porque de uma geração, é de uma época, mas se a gente está aqui, tendo essa oportunidade, esse privilégio de ouvir tudo aqui que a irmã Margarete falou, é uma chance, assim, que Deus está nos dando de aprender a realmente quebrar esses preconceitos, que falar realmente é muito mais fácil. Pode falar, irmã Marçal, desculpa aí. Obrigado. Não, é bom sempre ouvir. É o seguinte, eu não vou falar como profissional, mas como um paciente que já passou por tudo. Eu tive um acidente onde eu perdi o lóbulo frontal. E eu precisei tomar bastante psicotrópicos, ansiolíticos, tá? Tomei muito durante 7 anos, e era muita quantidade. E o que eu descobri? Pesquisando, conversando, peguei amizade com muitos psiquiatras, psicólogos, e durante esses 7 anos eu fiz minha faculdade com eles, com profissionais da área. E isso me ajudou bastante, porque o nosso cérebro, a gente tem que compreender que muitas vezes ele para de produzir líquidos que são necessários estar constantemente circulando. E não tem meio de você fazer com que ele volte a produzir esse líquido, porque tudo que você joga dentro dele, ele rejeita. E para que ele não rejeite, é necessário que ele seja dopado.
Por isso, os remédios passados pelos psiquiatras são remédios que dopam, mas é necessário dopar o cérebro para que ele possa assimilar os remédios para ajudar na cura. E muita gente não compreende isso e não quer entender isso. Ah, não, isso é coisa de maluco. Não, não é coisa de maluco. São coisas que são necessárias serem feitas para que o nosso cérebro possa ser reativado. Tanto que os meus laudos todos era que eu ia partir para o estado vegetal. Primeiro, porque eu perdi todo o lóbulo frontal. Segundo, depois de perder o lóbulo frontal, o que vai aproveitar do ser humano se tudo se processa ali dentro? Não me pergunte para onde foram todas as informações. Só Deus sabe. Mas meu cérebro voltou a funcionar. Eu não fiquei tão bom quanto era antes, né? Que antes eu era autodidata. Era bem melhor do que agora. Mas eu consegui. Deus fez com que meu cérebro voltasse a funcionar. Eu voltei a dirigir, voltei a caminhar, voltei a estudar, voltei a fazer palestras. Certo? E acho que agora até estou melhor, porque agora eu confio mais em Deus do que antes. Nossa, amém. Amém. Glória a Deus pelo teu Que testemunho, lindo! né? Não. Não conhecia isso. Mas, Ai, olha, gente, não é só pensar que vai ser só remédio, não. Muito bem. Eu fiz uma coisa que muita gente não faria. Larguei de comer todo tipo de carne para poder recuperar. Muito bem. Tudo quanto é derivado animal. Foi só legumes. Depois ainda aprendi a comer legumes crus, fazer água alcalina para beber. E era só legumes crus, arroz e feijão era uma colherzinha só. O resto era legumes ralados. irmã Marçal, o E, que você... foi. pode terminar, pode falar. E durante essa mudança, o que acontece? O nosso corpo está viciado com um tipo de comida e o cérebro vicia com tudo que é mais fácil. E para acostumar o cérebro a comer, a aceitar as vitaminas dos legumes cru, ralado, que são melhor do que qualquer coisa cozida ou feito de vapor, o cru é muito melhor. Ele demorou a aceitar e o resto não vou contar tudo porque é meio complicado. Se alguém tentar fazer o que eu fiz, vai sofrer muito e às vezes não consegue. Porque Irmã nem todo Marçal, mundo desfruta do mesmo milagre. é verdade. É interessante porque, assim, o que você está falando aí, né, que o que aconteceu foi a neurogênese no seu cérebro, é a neuroplasticidade mesmo. O seu cérebro, ele refez um caminho, porque, assim, Deus é muito perfeito, irmã Marçal. Ele fez a gente de uma forma muito perfeita. E o que há no nosso cérebro e em todo o nosso organismo de capacidade de regeneração, a ciência está muito aquém, muito distante de descobrir, porque Deus é perfeito, irmã Marçal. Quando o senhor me trouxe aí que você perdeu todo o lobo frontal e que depois você voltou a andar, voltou a falar, voltou a dirigir, voltou a fazer palestra, isso foi uma regeneração completa. A gente tem um caso aqui de minha irmã, vou falar rapidinho, porque Liz está querendo dormir, eu também, porque amanhã tem sala 57, e 4 horas da manhã tem manancial de oração. E a sala 45 também, irmã Sala Margarete. 45 também, pois é, muita coisa. Então, assim, tem um caso de um homem aqui da nossa cidade que ele sofreu um acidente gravíssimo. A cabeça dele partiu ao meio. O cérebro dele se espatifou pela avenida, pela pista, né? Ficou aquele tanto a massa cefálica dele realmente jogada no chão. Parte dessa massa cefálica pegaram com terra e tudo e botaram dentro da mente, da cabeça dele. E o médico fez uma cirurgia absurdamente grande, ele tem uma deformação imensa, né? Ele tem uma deformidade enorme. O médico falou que ele não ia enxergar, que ele não ia andar, que ele não ia falar, que ele não ia mais nada, porque a situação dele era completamente impossível da visão da ciência. Esse homem é uma bênção, irmão. Esse homem é uma bênção. Ele prega,
ele tem uma dificuldadezinha para andar, porque ficou, né, uma deficiência um pouco de lado, não enxerga de um olho, mas falou que ele ia ficar cego os 2 olhos, ele enxerga de um olho. Esse homem é um milagre ambulante, entendeu? Então, o que é isso, senão o poder regenerador daquele que nos criou? Ele deixou tudo muito perfeito e ele tem para nós muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, vamos fazer o melhor, porque Deus tem o melhor para nós. Porque ele merece. Precisamos confiar, né? Ele é digno de toda honra e glória, não é, irmã Luciana? Nós precisamos confiar, acreditar e esperar, porque não aconteceu assim no estalar de dedo, não é varinha de Harry Potter. Foram 7 anos de sofrimento, depois mais 2 anos de abstinência. No final de 9 anos, foi que começou a ter as melhoras. E olha, eu convulsionava direto. Nunca mais dei uma convulsão. Amém, Glória a amém. Deus. Amém, irmã. Perseverança. Amém. E para honra e glória de Deus, eu estou aqui. Amém. Amém. É isso aí, irmão Marcelo. A última palavra de Deus, né? Nosso irmão Pedro quer falar. Irmão Hernandes, aqui de uma também de que Deus também fez um milagre na vida dele também. Pode falar, irmão Pedro. Boa noite. Eu sempre, desde pequeno, eu ia para a escola. Eu nunca estudei para a prova. Chegava no dia da prova, eu sempre tirava uma nota boa. Eu nunca estudei para a prova. Eu sempre tirava uma nota 10, ou a minha nota mesmo era 7. E eu fui crescendo aqui. E agora, eu faço as minhas operações, eu nem uso a Bíblia. Eu tenho um monte de Bíblia aqui, mas eu nem uso. Eu vou pegando, eu pego sem a Bíblia. E muita gente fala assim, como é que você consegue gravar essas coisas? Se eu for assim, eu presto atenção no que a pessoa está falando, aqui eu vou guardando tudo. E no dia da prova, eu fazia tudo que a professora ela tinha falado. Sem eu estudar. E agora eu pego no estudo, eu nem levo a Bíblia. Eu vou estudar aqui sem a Bíblia. Eu pego a palavra de Deus aqui, mas sem usar. Só de ouvir as pessoas. Eu sempre presto atenção no que a pessoa fala. Eu vou guardar um dia, eu vou pegar e vou ouvir ele. Eu vi a Luana, ela pegando, eu vou pegar e vou. Mas no meu jeito, eu vou pegar e vou, mas no meu jeito. Eu vou indo assim, sabe? Aí a pessoa fala assim, mas esse daí, se tem algum problema, você só pode. Não é problema, é meditação. Eu fico meditando naquilo que a pessoa ela fala. O meu irmão, ele mora em Minas. Eu nunca tinha ido na casa dele. Só, eu moro na rua tal, no número tal. Só foi isso. Mais nada. Passou um mês, eu fui lá, cheguei lá na casa dele. Mas como é que você conseguiu vir aqui? Tá. Eu escutei você falou o nome da rua e o nome da casa. Eu fui. E daqui de onde eu moro, na casa do meu irmão, é 8 horas de viagem. Irmão Pedro, você tem você faz conexões rápidas, né? Seu cérebro tem uma atividade muito boa.
né? Isso é uma bênção de Deus, é motivo realmente para louvar muito ao Senhor e usar essa capacidade toda que Ele te deu para dar honras e glórias ao seu nome, O né? meu, o Fazendo a meu, obra pa- dele nessa terra. o meu pastor, mesmo, o meu pastor da minha igreja, ele falou, Pedro, eu vou preparar. Você escolhe o hino. Você escolhe 2 hinos. Um hino para iniciar e um hino de final, ao final. E ele falou assim, ó, como é que eu não falei no que eu ia pegar, e você adivinhou que acertou o hino. Você colocou o hino certinho no que eu ia pegar. Aí já é o Espírito Santo, né? Que Eu ele ia dá falar aqueles isso aí. toques. O Espírito Santo dá É aqueles toques incrível, realmente é para a incrível. gente de forma maravilhosa. É verdade, é verdade. Aí as pessoas falam assim, ô irmão, você tem problema. Eu falo que eu tenho problema, eu não tenho. Irmão Pedro, mas também é um dom que o senhor tem, É um desenvolveu dom, essa habilidade. exatamente. Cada um tem É, um dom, cada um tem uma habilidade, né? Eu já não tenho essa exatamente. habilidade tanta, meu esposo já tem essa habilidade também de gravar muito o que ouve. Eu já não tenho muito, não. Eu tenho que ouvir, escrever, ler. É assim mesmo. Meu, Gente, que bênção estar aqui com vocês, viu? Que coisa boa. eu Deus tinha seja uma louvado. dificuldade, eu tinha uma dificuldade para pôr o plano de fundo. Aí eu pedi para a Alexandra para ela me ensinar. Ela me ensinou uma vez só. E eu já Você coloquei aprende rápido, irmão Pedro. rapidinho. Ela me falou uma Preciso vez te só. ensinar a compartilhar a tela lá que eu falei que ia te ensinar. Ainda não conseguimos sentar, né? Não, Mas nós vamos não, combinar aí. sim, Deus seja louvado, obrigado, irmão Pedro, por sua vida. Amém. obrigado Gente, pela oportunidade. Amém, irmão Pedro. Obrigada amém. a você. Muito Ô, bom estar Margarete, aqui. ó, muito obrigada, gratidão. Lu, maravilhosa, linda, nossa psicóloga ali. Nossa, viu? É nossa, viu, Sarinha? É nossa, Não é é só nossa. sua, é nossa. Sinto lhe informar, perdeu, tá? A Lu é nossa agora. Lu, você é linda, obrigada aí pela direção Gente. do nosso grupo. Irmão Luana, Marçal, oi. Luana, eu amo você. Eu Nós também te amo, amamos, irmão irmão. Pedro. Nós amamos, Amo irmão todos Pedro. vocês. Você é especial. Ah, é mesmo. A Lu é um presente de Deus Ela é um para nós. Irmão presente. Marçal, quando o irmão Marçal falou, convidou a Lu, eu falei, mas ela vai ajudar. Achei que ela ia ser nossa psicóloga fixa, né? Se convidou ela para ajudar na parte técnica. E como que Deus é bom, né, gente? Ah, Ai, posso só dar um recadinho? por favor. Queria dizer para vocês que mês que vem, quem vai estar aqui na sala com a gente é 2 pessoas super especiais, da mesma faculdade que eu, que se formaram um pouquinho antes, são psicólogas formadas, formadíssimas, que Amém. já atuam no mercado de trabalho, elas são incríveis. Ambas são, quer dizer, a minha amiga é esposa de pastor e a outra, ela é noiva de um teologano que, tipo, virou pastor agora e vão casar. Então, assim, são pessoas extraordinárias, cristãs e psicólogas. Então, esse convite é para que, da mesma forma que vocês deram todo apoio para a nossa enfermeira maravilhosa, Margarete, queria convidar vocês para participarem no mês de fevereiro e dizer também para vocês abraçarem ela como vocês me abraçaram, que, na verdade, eu que ganhei vocês, que desde a primeira vez que eu vim, eu fiquei apaixonada. Então, da mesma forma que vocês me receberam muito bem, queria convidar vocês para fazer a recepção delas também, que, em nome de Jesus, essa sala vai estar cheia de profissional, cheia de psicóloga, enfermeira, gente de Amém. saúde. Lu, você acredita que eu ia falar isso? Olha, Lu, a gente precisa conversar. Eu acho que você deve ter uma agenda aí cheia também para estar convidando. Ó, o Espírito Santo já, ó. Antes da gente pedir, Deus já nos atende, gente. Ai, Deus é tremendo Amém, demais. amém, Nossa amém. querida irmã Margarete, muito obrigada. Suas palestras foram muito edificantes para o nosso crescimento físico, mental e espiritual. Deus seja louvado por sua vida, viu? Que Deus esteja à frente, guiando aí a sua vida, que o Espírito Santo vá abrindo as portas
do trabalho, da saúde, aonde precisam ser abertas aí na sua casa, viu? Eu gostaria de pedir que você fizesse uma última oração para nós encerrarmos a nossa reunião de hoje, com dor no coração, que por mim a gente ficava fazendo papo aqui até altas horas, né? Mas amanhã, como você mesmo disse, sala 45, sala Manancial, sala 57, e amanhã também já convido vocês a estarem orando por meu esposo também, que ele inicia uma nova semana de oração no Equador, às 4h30 lá e 6h30 aqui no Brasil. Então, lembre-se Deus dele também nas abençoe. orações. Amanhã também vou estar na Manancial passando a mensagem às 9h, viu? Vão Oh, orando aí para o Espírito bênção. Santo me usar. Vamos orar, queridos. Deus maravilhoso e santo, nós te somos gratos, Senhor. Porque o Senhor nos ama infinitamente, Pai. Todos os dias o Senhor nos prova este amor, Pai, de maneira tão generosa, de maneira tão maravilhosa, Senhor. Como é bom estarmos aqui, Senhor, aprendendo um pouco mais do teu amor, percebendo, Deus, que o Senhor tem cuidado de todos os detalhes da nossa vida, Senhor. Percebendo que o Senhor quer nos dar o melhor, que o Senhor está fazendo por nós o melhor todos os dias. E que se a gente te buscar, Senhor, se a gente buscar na tua palavra, se a gente buscar da fonte eterna das bênçãos, das misericórdias, Senhor, nós seremos completamente felizes, Pai. Porque o Senhor nos dará a oportunidade de sermos saudáveis, Senhor, física, mental e espiritualmente. Este é o teu maior desejo. Ó Deus, e nós queremos também, Senhor. Nós estamos desejosos, Pai, de viver a tua vontade. Por isso, dá-nos o teu Espírito Santo. Porque só Ele é capaz, Senhor, de nos instruir, de nos capacitar, de nos habilitar para fazermos as melhores escolhas, Senhor, para todas as coisas em nossa vida. Para que a gente possa, Senhor, pelas misericórdias do Senhor, temos, meu Deus, seladas as janelas da nossa alma, Senhor, blindadas contra os ardis do maligno, Pai. Que todos os dias o Espírito Santo nos lembre, Senhor, diante das bandejas de Satanás, que o Senhor tem para nós banquetes espirituais, banquetes, Senhor, que nos levarão à salvação eterna, Senhor. O banquete da tua palavra, o banquete do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o banquete do lavar regenerador do Espírito Santo, que nos transforma, nos regenera, nos guia, Senhor, e nos faz pessoas novas para o teu louvor e para a tua glória. Continue a nos abençoar. Dá-nos uma noite tranquila de sono, Pai, um sono reparador, um sono, meu Deus, no qual a gente possa ter um descanso suficiente para amanhecermos dispostos para fazermos a tua obra no dia de amanhã, de maneira que o teu nome seja honrado e que este dia da preparação seja um dia especial em nossas vidas, onde nós cuidemos de tudo para recebermos o teu santo sábado com alegria e um louvor no coração. Fica conosco, nos dê uma boa noite, saúde, paz e prosperidade, especialmente do ponto de vista espiritual. E que em tudo nós honremos o teu nome, é o que nós te rogamos agradecidos, no eterno e doce nome do nosso Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Amém, amém. Uma boa noite. Amém. Abençoe, amores. Até amanhã, se Deus quiser, então. Até amanhã, amo vocês, viu? Beijinhos no coração de Beijo, todo obrigada, mundo. sua linda. Adoro te ouvir. Obrigada, Beijo, lindeza, também beijo. te amo, viu? Obrigada, Silvia, Sarinha, Marçal, Você é uma Domingos, linda, irmão Pedro, Lu. irmão Hernandes. Lu, beijo, fica com Deus. Obrigada. Amém. Boa noite, irmão Hernandes. Deus te abençoe, Lu. Estamos Boa em noite. oração.